E o MDB, gente, o Partido Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Social Democrático de Gilberto Kassab, o PSD, passaram a fazer parte da equipe de transição de governo. O vice-presidente eleito e coordenador desse grupo, desse processo que está acontecendo, o ex-governador Geraldo Alckmin, anunciou que a senadora Simone Tebet será a coordenadora da área de desenvolvimento social da transição de governo. Essa área vai tratar de temas importantes como, por exemplo, o combate à fome e à pobreza. Cidades e habitação, outros dois temas importantes, ficam sob a batuta de Guilherme Boulos, deputado federal eleito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebe amanhã o presidente eleito Lula para um almoço na casa, na residência, inclusive, oficial da presidência do Senado. A equipe de Lula decidiu adiar a apresentação da minuta de proposta de emenda à Constituição que garante a manutenção do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família. O cronograma inicial previa que o esboço da proposta chegasse hoje à Comissão Mista de Orçamento. Lula abriu uma enquete em seu perfil no Twitter para questionar as pessoas se elas acham que o horário de verão deveria ou não voltar. Eu vou pegar essa enquete do Lula e vou colocar aqui para vocês participarem no site da Jovem Pan News. Eu quero saber se vocês concordam com a volta do horário de verão aqui no país, sim ou não. 63,42% está discordando dessa volta, desse retorno do horário de verão no Brasil, e 36,58% está dizendo que concorda. Mais de 500 participantes em menos de 3 minutos de programa. Se você ainda não deu a sua opinião, corre lá no jovempan.com.br. Deixa eu conversar com o nosso time, meu querido Edu Novak. Meu boa tarde ao Constantino, ao Piperno, ao Serrão. Senhores, o Lula foi para o Twitter para discutir horário de verão. Qual que é a importância disso, Constantino? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da audiência. Pois é, né? A gente é muita gente, mas alguns, né, tucanos e bobocas do mercado esperavam Meirelles, Armínio Fraga, aí vem Boulos, Haddad, né, que confessa que nada sabe de economia, cursou só dois meses e colava do Alexandre Schwartzman. Para quem quer ver o vídeo, eu resgatei no meu Twitter, né, ele confessando isso. E é prêmio de consolação para todos os derrotados, né? Nessa divisão do butim, porque é disso que se trata o PT, e a grande questão, né? Volta ou não volta o horário de verão, né? Então, volta a corrupção, volta as negociatas, volta tudo que o PT representa, mas vamos parar o país para debater se volta ou não o horário de verão. Paulo, tudo isso é muito lamentável, mas previsível. Eu vou ser aquela mosca na sopa dos que bancaram ali os alienados, né? Gente que fingiu acreditar no Lula moderado, no Lula como alguém para salvar a democracia do Brasil, que corria enorme perigo com Jair Bolsonaro, né? E que de alguma forma tinha expectativas ali de um governo tucano, né? Eu vou ser a mosca na sopa, eu tenho alguma memória, a gente tem internet, eu não devo nada a ninguém dessa patotinha aí do clubinho da patota azul, então eu vou aqui ficar assim, apontando o dedo e lembrando, vocês pediram isso, né? O filho é de vocês, quem pariu Mateus que embale. Então, de novo, né? MDB, que é o que é, já colou, né, no governo, todo mundo está querendo de alguma forma se apropriar de nacos do Estado da forma mais ultrapassada, antirrepublicana e podre que sempre existiu no Brasil. Está já circundando ali que nem mosca, né, o PT, e agora o debate todo a enquete sobre o horário de verão. Realmente o Brasil não tem outros problemas na lista de hierarquias. Piperno, você gosta de acordar cedo? Você dorme bem? Como é que funciona? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas. Eu adoro o horário de verão, eu gosto muito, sim. E não vejo problema nenhum em colocar isso num Twitter para que as pessoas opinem. Eu gostaria muito que o horário de verão retornasse, mas, obviamente, essa é uma questão para lá de secundária. Isso não é uma prioridade. Mas também não vejo nenhum mal em que alguém discuta isso no Twitter. Veja, no Twitter. Ninguém está convocando a República, as melhores cabeças da República para discutir isso, né?
E agora, de fato, há uma constrangedora disfarçatez do Constantino quando aponta esses muitos nomes e esquece, olha só, de forma seletiva, de dizer, por exemplo, que André Lara Rezende e Pércio Arida já foram convidados para a equipe de transição, né? Quer dizer, não são pessoas, obviamente, estranhas ao mercado. Então, os pais, 2 dos pais do Plano Real já fazem parte da equipe, e por sinal, 2 dos nomes mais insensados. São pais do Plano Real lá atrás, eles são filhos da Marina Silva já tem tempo, aí o André Lara Rezende. É verdade. E não esqueça de bolos na cidade, né? O André sim. Vai virar programa de governo. Então, o André sim, o Pércio Arida não, mas aqui, você citou vários nomes e assim, misteriosamente esqueceu 2 das estrelas mais reluzentes desse grupo todo, né? Aliás, 2 figuras muito bem sucedidas, inclusive, nas suas atividades profissionais, com banco, enfim. Mas o fato é que são 2 figuras que, obviamente, o mercado respeita, né? São 2 figuras importantes. E olha só que proeza, né? Então tem desde velhos tucanos, um deles acabou virando um marinheiro e chega até o Boulos, passando por Simone Tebet e muitos outros nomes. Então, veja, de fato, aquilo que se prometeu na campanha, de se montar uma equipe de coalizão, um governo de coalizão, um governo que tenha cabeças que pensem, obviamente, diferentes, mas cabeças que representem diversos segmentos aqui da sociedade, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? André Lara Rezende e Pércio Arida estão entre os nomes inicialmente convidados, então, para essa equipe de transição. Ninguém está falando em ministério por enquanto. Isso é uma equipe de transição e que tem esses 2 notáveis aí fazendo parte. Muito bem. Serrão, além desses 4 nomes que vocês aqui trouxeram, só repetindo, Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Melo, que foram anunciados hoje pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, nós temos mais um que ainda não faz parte do grupo, mas vai chegar. Guido Mantega. Saudações, meus amigos e amados haters. Tinha cantado essa pedra ontem. O grande craque Guido Mantega não pode ficar de fora, né? Trabalho maravilhoso, eu gosto de lembrar, hein? Trabalho maravilhoso que ele fez quando foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras nos tempos do Petrolão. Então, nota -13 para essa indicação. Horário de verão, pô, que pena, eu não posso nem participar da enquete do presidente Lula, que eu já fui durante a campanha bloqueado por ele no Twitter, então não posso falar disso. Mas eu posso dizer que esse horário de verão é uma grande porcaria. Eu acordo cedo, gosto de acordar com o sol. Quem não gosta disso é vampiro, eu não tenho vocação para vampiro. Por falar em vampiro, amanhã tá chegando, é quarta, é quinta. Vem aí o famoso relatório das Forças Armadas que vai fazer a análise do sistema eleitoral brasileiro. Essa é a maior expectativa do momento, só se fala disso nas redes sociais. Agora, o que você pode esperar desse relatório? Eu confesso a vocês que eu prefiro ser realista para pessimista. Esse relatório vai trazer indícios, vai apontar problemas, vai indicar caminhos que precisam ser mudados. Agora, os dados dali serão suficientes para mudar o resultado da eleição? E, se por acaso forem, quem tem condição de mudar o resultado da eleição? É o Tribunal Superior Eleitoral, que vai desconsiderar aqueles dados. Agora, vamos lá. O que pode vir de dado tão sério? E aí, é bom todo mundo tomar um choque de realidade. Não vai vir nada de prova. Por quê? Você não tem como provar. Nosso sistema eleitoral ele é absolutamente fechado. Não tem voto, tem byte, tem dado de informática, não tem voto materializado. Então, esse é o problema a que somos submetidos desde 1996. O brasileiro não tem contagem pública de voto. Então, é isso que temos que ter. Isso é muito mais importante, pensar nisso e mudar isso, do que ficar fazendo enquete sobre o horário de verão. Garanto, se fizer uma enquete, você quer contagem pública de voto? A maioria dos brasileiros vai aprovar. Se fizer um plebiscito sério sobre isso, mas faz o plebiscito no papelzinho, tá? A maioria vai dizer
que aprova e que quer o aprimoramento institucional. Agora, nossos congressistas, a tal oposição que diz que vai haver aí ao PT, precisa tomar vergonha na cara e esse é o primeiro ponto que ela tem que aprovar. Porque se ela não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Esse partido, esse PT, não sai do poder nunca mais. Serrão, já que você citou a enquete, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa. Nós pegamos justamente essa pergunta que foi feita no Twitter do presidente eleito Lula e replicamos aqui para vocês. Vocês concordam com a volta do horário de verão? Mais de 1.800 votos. Estamos chegando aí a quase 2.000 votos participantes no site da Jovem Pan. Corre lá, jovempan.com.br, 75 a 25, mais ou menos isso. 75% discordando desse retorno do horário de verão e 25% da nossa audiência concordando. Constantino, vou te passar a bola com o tweet de alguém que eu sei que você tem bastante apreço. João Amoedo acabou de tuitar dizendo o seguinte: Pércio Arida e André Lara Rezende são ótimos nomes para a economia. Como é que você vê isso? Esperado, né? De onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo, né? João Amoedo é um tucano, parece uma espécie de despachante do Itaú, né? E fica defendendo esse pessoal da Casa das Garças, né? Agora, o Gustavo Franco, esse sim, o verdadeiro pai do Plano Real, né, é o responsável por fazer a coisa acontecer, ele não está, né, nessa equipe. Acho que ele tem um pouco mais de juízo e bom senso, ele não marinou como André Lara Rezende há tempo, ou o Pércio Arida, que virou sócio do André Esteves, né, que paro por aqui, mas todo mundo sabe que era muito próximo de Guido Mantega, que, aliás, o Piperno, durante a campanha, fez um esforço danado, né, um esforço pipérnico, que é mais impressionante do que um esforço homérico, né? É um contorcionismo de Cirque du Soleil, né? O Piperno fez um esforço pipérnico para não lembrarmos da existência do mais longevo ministro da economia, né? Não, isso foi lá, não, esquece Guido Mantega, pelo amor de Deus. E tá aí, né? A volta dos que não foram. Né? Então, o que é o PT? O PT é isso. O Tucaninho fingir que está levando a sério isso, equipe de transição, tem gente boa, gente moderada, economia. Vamos ver se vão ser responsáveis na economia. Isso é papinho para boi dormir, né? Isso é coisa de Amoedo, Armínio, um bando de tucano, filhote de Fernando Henrique Cardoso, que morre, no fundo, de amores pela narrativa estética do Lula voltar ao poder, né? Vão até talvez puxar lá do Globo uma matéria para compará-lo a Churchill, né? Porque daqui a pouco virou piada geral, né? Nós, independentes, de direita, sérios, nós vamos estar aqui o tempo inteiro nesse percurso, né? Que vai ser cheio de solavancos e decepções aos ingênuos. Nós estaremos aqui para lembrar que isso era tudo previsível e não vai adiantar depois colocar a culpa nos astros, na China ou quem quer que seja, né? É previsível que a coisa não vai dar certo, como nunca deu. É um modelo falido, fracassado, quer ligar a torneira e irrigar cofres, porque é só o que essa turma sabe fazer, se apropriar de quem produziu riqueza e distribuir, cobrando um pedágio muito grande. Vamos lembrar que a cúpula toda do PT no passado acabou presa, né? Então, não vai ser diferente dessa vez. O que pode ser diferente é se ainda vai haver liberdade de expressão para denunciar, se a justiça ainda vai ter independência para atuar. Isso é que está em xeque, porque essa turma vem com sede de vingança em relação à justiça, que trabalhou independentemente, e censura, para impedir perguntas incômodas, denúncias e tudo mais. Veja, Paulo, que eu divulguei no meu Twitter, teve boa repercussão e agora eu passei as fontes, já virou reportagem, né, em veículos de comunicação independentes, que uma decisão da Anatel, uma decisão de um ministro com base no Alexandre de Moraes, contra a Anatel, obriga operadoras de internet a suspender busca e acesso a qualquer busca com referência a Brazil was stolen, o Brasil foi roubado, que tem a ver com aquela apresentação do argentino, que até hoje segue sem resposta. Se fosse tão simples assim refutar isso, o TSE tinha feito exatamente isso, né? O caminho mais simples. Não, ele preferiu sair censurando até gente moderada como o Marcos Sintra. Eu tenho gente de estatística independente, que eu conheço, que fez a checagem com os dados do TSE e bateu.
aquilo que o argentino mostrou é verídico e continua sem respostas do TSE. Então a gente já viu como é que vai ser o jogo, isso os caras nem assumiram. Eles vão fazer de tudo para impedir que gente como eu fique aqui lembrando que gente como eles era previsível que fizesse a lambança que vai fazer. Muito bem. Piperno, você então foi mais grandioso, épico do que o poeta Homero, é isso mesmo? Eu diria para você, bom, realmente o Homero, grande Homero, né? Mas eu diria para você que entre o ET de Varginha, a auditagem argentina e a narrativa constantínica, eu prefiro ficar com o boi da cara preta. Veja, vamos lá, são muitos assuntos, vamos começar pelo Guido Mantega. O Guido Mantega não está palpitando em área de economia, o Guido Mantega, ele foi convidado a participar desse grupo em uma função burocrática de organização de tarefas e de dados, porque ele conhece a máquina, então essa é a função dele. Conhece, né? Enfim, trabalhou no governo muito tempo, né? Conhece, né? Ele sabe como funciona, onde buscar o dado Y, o dado X e assim por diante. Então, essa é a função dele. Ele não está palpitando, por exemplo, na área de economia. Aliás, o Paulo citou os 4 integrantes. Em relação... O Alckmin falou de Guido Mantega hoje. Não colocou, mas foi ele mesmo quem citou, dizendo que ele teria uma experiência para agregar. E o Fernando Haddad, né? O Piperno continua mantendo a ideia de que o Fernando Haddad é um grande nome ainda para a economia. O Guido Mantega, ele está na equipe de transição. Ele é um dos 50 nomes, mas ele não é integrante da área econômica, né, dessa equipe. São esses 4 nomes que você citou agora. Em relação, por exemplo, à auditoria, né? Isso é bobagem, auditoria argentina e tal. Então, veja, o João Amoedo. O João Amoedo, que foi aí o primeiro tema aí. Bobagem, encerrou o assunto. Não precisa rebater. É só dizer que é bobagem. Não, eu vou, enfim, perder tempo com outra tentativa de fraude. Tempo com várias urnas dando zero. Tentaram muitas fraudes. Quer dizer, a raiz, a veracidade disso aí, isso é tão real quanto o cidadão lá, que de forma cafajeste disse que não venceu a eleição no primeiro turno porque não pagaram o hacker. Os dados das urnas são falsos? O que exatamente você está denunciando como falso? Essa conclusão maluca aí, com base não se sabe nem o quê. Imagina. Enfim. Isso. Não vamos. Eu juro, eu vou. Isso aí eu passo, porque isso aí é coisa de família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que foi lá. E, obviamente, as narrativas golpistas-antínicas vão, assim como a história das rádios, assim como a história do hacker, né? Que afinal de contas, ele não foi pago, por isso que ele não roubou antes. Enfim, essas coisas, essas maluquices todas que arrumaram aí. Aliás, o Aldemar da Costa Neto, inclusive, me parece que alguém um pouco mais consciente em relação político da velha guarda, falou, a eleição acabou, o resultado foi, enfim, legítimo, vamos tentar eleger o Bolsonaro em 2026. Né? Eu acho que ele conhece melhor as pedras e como funciona o jogo. Agora, o João Amoedo entra naquela cota do... Ora, se não está conosco, é uma porcaria, é comunista, é um neopetista, é neo não sei o quê. Ou seja, não presta, porque afinal de contas, nós somos a voz da razão. Ou está conosco ou não serve. Então, essa é muito claramente a divisão que o bolsonarismo mais retrógrado, reacionário, tenta fazer. O fato é que ele reconhece o óbvio, quer dizer, é gente de mercado, gente muito bem avaliada pelo mercado, que passa a fazer parte dessa equipe de transição. Se isso vai determinar que o governo seja bom ou não, é óbvio que é muito prematuro, ninguém sabe. A gente está falando, por enquanto, uma equipe de transição, a gente nem está falando em ministério. Agora, o fato é que essa equipe de transição reúne alguns notáveis. Serrão, por favor. O importante, né, é que agora ocorra a transição, mas que depois não deve ocorrer, é um governo de transação. Porque isso nós já vimos no passado, isso não foi bom, é preciso que haja uma fiscalização redobrada sobre o próximo governo, em se confirmando aí, temos que esperar em Tribunal Superior Eleitoral. É até o dia 19 de dezembro que o presidente Alexandre de Moraes vai lá bater o martelo, vai decidir, olha, a chapa
Lula, Geraldo Alckmin foi a vencedora da eleição. Então, é esse que é o ponto. Então vamos aguardar e fiscalizar para que esse governo não parta da transição de agora, que tem que acontecer, para o governo de transação. Porque o governo passado do PT, sobretudo a era Dilma, foi a era da transação. Leia lá, você tem dúvida sobre isso? Leia lá o livro A Organização, da jornalista Malu Gaspar, de O Globo. Ali, assim que você acabar a leitura desse livro, você vai sentir nojo. Sobretudo você que votou no PT. Você vai ficar com raiva do voto que você deu a esse partido. E se você votou sem saber daquelas informações, pior ainda, você é otário. E se você votou sabendo daquilo ali, você é um sem vergonha que merece tudo de ruim que vai acontecer no Brasil. A chance disso acontecer é gigantesca. Então, é hora da moral, é hora da moralidade, é hora da seriedade. O Brasil precisa de uma oposição séria, que o PT não fez a Jair Bolsonaro. O PT fez uma oposição destrutiva a Jair Bolsonaro. A oposição de Bolsonaro tem que ser uma oposição construtiva, levando alternativas concretas. É isso. O que nós temos que melhorar no Brasil é a institucionalidade. E esse ponto, isso é bom para todo mundo que está em casa nos ouvir. A Jovem Pan tem o compromisso em debater a institucionalidade, soluções sérias para esse Brasil. Não vamos aqui ficar fazendo oposição barata a qualquer governo. Nós aqui vamos apontar o que não está certo, o que tem que ficar certo e qual é o caminho a ser seguido pelas pessoas de bem. Porque eu não posso acreditar que o Brasil seja um grande manicômio penitenciário, que é o Hospital do Presídio.